Olá, a intervenção federal no Rio de Janeiro tirou da pauta a reforma da Previdência. Para compensar, Michel Temer pediu à Câmara a aprovação de 15 propostas que podem ajudar a economia. Quase todas já estavam sendo debatidas pelos deputados. Resta saber em que medida essas propostas de fato melhoram o ambiente de negócios e ajudam a resolver um dos principais problemas da economia brasileira, o gigantesco déficit fiscal do governo. Na sua opinião, como é que o senhor avalia esse pacote de medidas que vai de coisas muito micro, como distrato de quem comprou um apartamento e quer receber o dinheiro de volta, não que não seja pequeno, mas micro do ponto de vista microeconômico, até finanças públicas, por exemplo? Do meu ponto de vista, estamos aqui falando um pouco de economia e sempre que se fala de economia se mistura com a política, né? Porque o início de uma deterioração mais aguda e forte na economia brasileira, ela se deu muito a partir do início de uma deterioração do ambiente político e institucional do país. Nós temos opiniões diferentes que vão circular nesta mesa, mas a minha avaliação é a seguinte: como o Brasil iniciou por desrespeitar uma regra fundamental e básica das democracias mais maduras, que é só se chega à presidência da República pelo voto direto do cidadão, isto desencadeou um processo enorme de instabilidade político, institucional, econômica, nos diferentes poderes, né? E isso os brasileiros estão vendo, porque eu tenho muita dificuldade em encontrar alguém que defenda que o governo Temer está bem, que é um bem para o país, que está melhorando o país. Ao contrário, as pessoas estão contando no relógio o dia que ele vai sair para iniciar um novo processo. E isso vai se dar através de uma eleição, espero que livre e democrática. Eu quero pedir para a Câmara me ajudar, porque isso aqui ilustra muito bem essa abertura que eu fiz aqui na minha contribuição para o nosso programa. Isso aqui é a relação de geração de empregos formais pelo CAGED. Ou seja, não é opinião do PSDB, do PT, do deputado A, do deputado B. Quer dizer, o Brasil teve uma linha, todos os últimos 12, 13 anos, com geração positiva de empregos pelo CAGED. Saldo positivo. A partir do momento que se instala a crise, quando aqueles que perderam a eleição decidiram desestabilizar o governo, todos os anos o Brasil perde empregos formais. 1.500.000, 1.300.000, Esse enfim. primeiro ano qual foi, deputado? 2014? O primeiro 15? ano foi 2015, exatamente. Ou seja, a eleição foi em 2014 e eu digo assim, dias depois da eleição, o grupo que perdeu a eleição pela 4ª vez consecutiva decidiu desestabilizar a democracia no país. Bom, e por que o Temer chega ao poder com que objetivo? Porque tem um problema hoje, uma disputa que é global. Esse tema que o economista Paulo Klias colocou, quer dizer, hoje existe uma disputa sobre por onde vai o capitalismo e por onde vai a economia. Tem aqueles que defendem que este modelo que está aí, este que alguns países estão usando, ele seria positivo. Eu digo, ele é muito negativo porque um grupo pequeno de pessoas e grandes corporações concentra cada vez mais lucratividade, trabalhando exclusivamente no chamado mercado de capitais, especulativo, derivativos, juros, etc., e se ganha cada vez menos dinheiro no capitalismo produzindo produtos concretos, enfim, diferentes trabalhos, né? E isto está gerando um desequilíbrio nas contas públicas de diversos países. Então, quando se vai enfrentar o problema do Brasil hoje, tem medidas que eu, inclusive, vou votar a favor dessas que estão aí. Mas dizer que privatizar o sistema Eletrobras é bom para o Brasil, porque isso vai resolver o problema fiscal do Brasil, é um desrespeito com o povo brasileiro. O Brasil já aplicou em governos anteriores, inclusive do PSDB, a rodo a política de privatizações. E as contas públicas foram se deteriorando cada vez mais. Bom, o que tem que fazer, por exemplo, se há... Eu nem quero... temos que discutir, porque a busca do chamado equilíbrio fiscal todos nós queremos. Só que a pergunta para os brasileiros é o seguinte: como se chega ao equilíbrio fiscal? Quem paga impostos, mais ou menos, que é de onde o Estado arrecada e onde o Estado gasta.
Então, eu digo, para enfrentar uma crise, independente do tamanho que seja essa crise, o Brasil deveria estar pautando hoje a geração de, no mínimo, 2 impostos importantes. Um imposto sobre lucros e dividendos de ganhos obtidos nesses investimentos financeiros, vamos dizer assim. Porque hoje um trabalhador que ganha 6 mil reais, ele paga imposto sobre o salário que ele recebe. E alguém que ganha 60 milhões no mercado financeiro paga 0 de imposto. O Brasil é um dos únicos 3 países do mundo que não paga imposto sobre lucros e dividendos. Então, Maristela, veja como se comporta uma parcela desta elite que concentra a renda no Brasil. Veja a mesquinharia. Eles botaram uma proposta aqui para debater, que tá fora da pauta agora, queriam fazer uma alteração na Previdência, onde um casal de aposentados, em que eu estou me referindo à primeira proposta que chegou aqui, um homem e uma mulher que ganhasse um salário mínimo cada um, ou seja, 2 mil reais, se a mulher morresse, o homem morresse, a esposa dele perderia a pensão do marido. Quer dizer, queriam cortar, doutor Felipe, R$1.000 o salário de quem ganha 2 mil, mas não querem votar o imposto sobre lucros e dividendos e não querem votar também o imposto sobre grandes fortunas. Porque dos telespectadores que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, provavelmente 1 de cada 1.000 vai pagar o imposto sobre grandes fortunas. E isto sim é uma alavanca para que o Estado pudesse ampliar seus investimentos e com isso exercer o papel ante si, quando o setor privado está retraindo, se tu segue enxugando o investimento público, tu derruba a economia um dia atrás do outro. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente, no país, infelizmente para todos nós. O cidadão brasileiro, aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro, ele está sempre numa correta ansiedade de tentar descobrir esse assunto, porque eu fico muito impressionado assim que alguns economistas e líderes políticos, que inclusive acusam a esquerda, como o Pestana fez há pouco, de que a esquerda tem uma visão equivocada, uma visão ideologizada sobre a taxa de juros, etc. E eu devolvo a reflexão para o nosso telespectador. Eu tenho a impressão que alguns que se movem por uma espécie de fé dogmática no liberalismo têm uma crença ingênua que a taxa de juros, que lida com um produto altamente oligopolizado, ela se daria numa espécie de mercado perfeito. Isso é de uma ingenuidade absurda. A taxa de juros em qualquer lugar do mundo, a começar pelo cheque especial do banco, que é um assalto à mão armada para o consumidor direto, ela não respeita livre mercado de jeito nenhum. Ela é imposta pela força destes bancos que ganham numa crise 140 bilhões no ano. Então é o seguinte, de fato, a sociedade tem que ter mecanismo de se defender, e isso está se debatendo no mundo inteiro, Pestana. A sociedade tem que ter mecanismo de se defender disso que se chama financeirização do capitalismo, onde se ganha cada vez mais dinheiro sem trabalhar, rolando papéis de dívida, criando derivativos. Aí sim eu acho que tem que voltar para o feijão com arroz, professor Fábio. Porque realmente essa complexificação dessas engenharias financeiras, ela serve para acobertar um enorme saque das riquezas que a sociedade produz no Brasil e no mundo inteiro, concentrar na mão de muito pouca gente. Pô, por que no Brasil hoje 6 pessoas têm a mesma renda que a outra metade da população? Porque são pessoas extremamente eficazes, eficientes, sabem trabalhar, são batalhadores, e os outros 50% da sociedade são tudo vagabundos, indolentes, que não sabem competir no mercado. Esse dogma liberal do chamado livre mercado para estabelecer esses preços, eu acho que livre mercado sim, quando estabelece o preço do que está vendendo no mercadinho, nisso, daquilo, tem muitas áreas que o livre mercado opera, mas aqui no mundo das finanças há um processo enorme de controle. Então sim, nós temos que baixar esta taxa de juros, e quem define esses fundamentos, aquilo que é chamado de um fundamento, que a pergunta é o seguinte, o próprio Pestana colocou, por que a taxa de investimento está tão baixa
neste Brasil que fez tantas reformas. Aliás, o Temer entrou de forma indevida e ilegítima para governar, mas ele já está há 2 anos governando. E nesses 2 anos, Maristela e nossos telespectadores da TV Câmara, ele só apostou no chamado samba de uma nota só. O professor, ele não propôs uma medida aqui no Congresso para votar um imposto forte sobre... Porque a Dilma queria votar CPMF, mas como havia aquele clima de que valia tudo para desestabilizar o governo, porque era luta pelo poder, então tinha que asfixiar o governo quando a arrecadação estava caindo por conta da queda de commodities, uma série de... Não estou dizendo que não houve erro do governo, óbvio que tiveram erros, todos os governos erram, mas havia solidez na economia. Não era isso que a oposição quer dizer, porque só para colocar, Marcelo, um país não está quebrado quando ele tem 370 bilhões de dólares em reservas. Quando o Lula assumiu a presidência da República, o Brasil tinha 30, Maristela. E quando a Dilma foi derrubada por um golpe parlamentar, e não numa eleição como manda a democracia, o Brasil tinha 370 bilhões de dólares, professor. Então não tinha uma economia. Aliás, uns dias depois que a Dilma foi derrubada, umas semanas depois, o Meirelles correu para dizer, olha, a nossa economia está sólida, nós temos 370 bilhões de dólares. Ah, mas eu estava vendo os deputados discursando que tinha que derrubar a Dilma porque a economia estava caótica. Então é o seguinte, não dá para passar 2 anos só cortando investimento, gente. E cortando investimento em saúde, educação, em estradas, em infraestrutura, em assistência social, em segurança. Depois vai lá e faz a intervenção para resolver a segurança. Então tem que botar um imposto novo para melhorar a arrecadação. E uma última frase que me impressionou, que eu concordo com o Pestana. Final de governo, não pode votar autonomia do Banco Central. Mas em final de governo também não se vota para retirar a aposentadoria ou a pensão de alguém que está ganhando 2, 3 mil reais. Porque não tinha nada de dizer que era combate a privilégio. O novo cálculo do regime geral da Previdência ia pegar um cidadão que ia se aposentar por 3 mil reais, ia baixar para 2 mil a aposentadoria dele. Deputado Henrique Fontana, deputado Marcos Pestana, no primeiro bloco, ele fez uma provocação em relação ao imposto sobre grandes fortunas, que o senhor defende. Perfeito, me esqueci da boa provocação do Pestana. Por que esse imposto não foi proposto pelos governos do PT? Ele foi proposto, mas foi um erro, tanto do Lula como da Dilma, do meu ponto de vista, não ter insistido para votar. Esse parlamento que está aqui, como é um parlamento que majoritariamente representa a elite econômica essa, e boa parte dessa elite atrasada, concentradora de renda, que quer votar reforma de previdência para tirar a aposentadoria de quem ganha 2, 3 mil, mas não quer votar imposto de grandes fortunas, ia derrotar. Mas o Lula errou mesmo. Errou, eu fui líder dele, aliás, participei de alguns debates, errou porque devia ter posto para votar, para que as pessoas assumissem aquilo ali, dizer, não, eu não voto imposto de grandes fortunas. Porque sempre vem um cálculo, quando vai se falar de um imposto justo, e aí eu já senti aqui um pouco, eu vou fazer uma provocação que já venha o risco da pejotização e tal. Quando vai botar um imposto justo, que pega, por exemplo, a transmissão de grandes heranças, como economias maduras fizeram, ou sobre grandes fortunas, ou sobre lucros de dividendos, não dá para botar esse imposto, porque senão vai ter um mecanismo de evasão e tal. Não, nós temos que botar o imposto e tem que botar a estrutura para fiscalizar a evasão e deputado, tem que botar o que seja o imposto justo. Agora Deputado Henrique Fontana, algumas propostas, entra governo, sai governo, independente da linha ideológica, elas aparecem aqui no parlamento e têm dificuldade de aprovação. A reforma da Previdência e a reforma tributária são 2 dessas reformas. Foram apresentadas por todos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo tentou e acabou não dando muito certo. Temer, agora, né? Mas parece que fica claro que o país, ano que vem, vai ser um país difícil de administrar e isso passa pela discussão eleitoral. Uma discussão eleitoral que vai ser bastante diferente esse ano. Menos pirotecnia, porque não tem financiamento empresarial de campanha, e uma crise política e crise econômica. Como é que você acha que a sociedade brasileira vai lidar e como os candidatos vão lidar com essa realidade, de ter que colocar para a sociedade brasileira alguns pontos que sempre são deixados de lado durante a campanha, mas que surgem principalmente no primeiro ano de governo? Bom, Marcela, primeiro, assim como é a nossa última fala aqui, né, agradecer o convívio aqui com os argumentos de todos, né,
dizer que, por exemplo, num período em que nós conseguimos colocar a economia brasileira para crescer durante os governos Lula e Dilma, nós chegamos a reduzir esta dívida, que hoje o Dr. Felipe coloca em 70%, para algo em torno de 35% do PIB. Então, reduzir dívida demanda crescimento econômico também e, obviamente, cuidar com os gastos públicos para não colocar dinheiro público fora, né? A outra questão é essa que tu coloca sobre o futuro, né? E as reformas que vêm não são feitas. Por exemplo, na Previdência, de forma negociada e sob resistência, a presidenta Dilma, durante o nosso governo, eu era líder do governo, nós temos uma reforma importante para o servidor público, para todos aqueles que passarão a entrar e que estão entrando ao longo dos últimos 3, 4 anos no serviço público, ao constituir um regime semelhante ao regime geral da Previdência, até o mesmo teto, e a termos um fundo de previdência pública complementar para o que extrapole a este teto. Então, essa foi uma reforma estruturante que foi feita. Então, daqui a 10 anos não vai ser o caos do caos do caos, porque tem muito a venda da teoria do caos, ela vem para cobrar uma conta imediatamente. Porque se é para falar sério em combate a eventuais distorções no regime previdenciário, vamos primeiro deixar fora o regime geral da Previdência. Porque afinal esses são os que ganham 2, 3, 4 mil reais. Por que mexer nisso então? E não vamos falar em idade mínima, porque um deputado pode trabalhar até os 75 anos de idade. Mas alguém que está na construção civil carregando saco de cimento de 50 quilos, não pode trabalhar igual um deputado ou algum apresentador de televisão, são trabalhos diferentes. Eu acho que a próxima eleição, eu só concluo com isso, ela vai ser uma eleição muito dura, Marcelo, porque a democracia brasileira está bastante desestruturada e o debate vai ser muito intenso e acirrado. Eu particularmente acho que a comparação entre o que vinha acontecendo e aquilo que foi o resultado deste golpe parlamentar que ocorreu no Brasil tende a dar a vitória para aqueles que estavam governando antes da entrada do Temer no poder.